y también estamos transmitiendo por Facebook, así que les damos la bienvenida a todos. Acá en el panel me acompaña el doctor Elio Manso de Brasil, de Abrabec, y el doctor César Fabiano, que hoy día nos va a acompañar, ¿no es cierto?, con una charla. Para comenzar les cuento que esta es la tercera sesión de charlas organizadas por el Comité de Bienestar Animal de FIAVE, y FIAVE es la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Veterinarios de Equidó, y acá ustedes en la página pueden ver que los distintos países que participan de esta federación a través de sus asociaciones. HBEC nos está facilitando la sala y también la transmisión por Facebook, y le agradecemos también a Igor González, que nos ayuda con toda la parte técnica. Y solo recordarles algunas instrucciones, como estamos ocupando el Zoom que es para webinar, todas sus preguntas las pueden ir escribiendo. Abajo les debiera aparecer preguntas y respuestas. Pueden ir ingresando sus preguntas durante la charla, y al final de esta nosotros, Elio sobre todo, va a leer las preguntas para que César pueda ir contestando y solucionando las dudas. Así que primero los dejo con Elio, que va a presentar al colega. Boa tarde a todos e boa noite às pessoas que estão em outros lugares que já é noite. Nós, da Comissão de Bem-Estar Animal, temos trabalhado para trazer diferentes pessoas envolvidas com bem-estar na área que milita com equídeos, né? Essa é uma das atividades importantes da FIAVE. A FIAVE tem como assim, um dos objetivos na sua criação é a educação continuada. Então, a gente tem trabalhado para trazer informações novas e vamos dizer assim, assuntos que sejam de interesse do médico veterinário em geral de equídeo e que tem a ver com o bem-estar. Hoje eu tenho a alegria de trazer aqui para apresentar a vocês o Dr. César Fabiano Vilela. Ele é veterinário aqui formado no Brasil, no estado de São Paulo. Eu tenho aqui as informações dele. Ele se formou em 1995, ele é bem mais novo do que eu, porque eu sou de 87, né? Então, mas a gente se encontrou em eventos equestres aqui no Brasil e foi começando a trabalhar em conjunto. E César, ele é perito judicial junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Estado do Paraná. Para quem não conhece o Brasil, o Estado de São Paulo talvez seja o estado que tenha a equidocultura tem um impacto econômico mais forte no Brasil como um todo, né? Ele atualmente é pós-graduando em perícia judicial, né, no Brasil. Também é membro da Associação de Peritos Judiciais do Estado de São Paulo e membro da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal. Ele também é fundador do Rodeo Vet, que é uma consultoria, assessoria e responsabilidade técnica veterinária nas atividades esportivas com participação de animal, né? Assim, eu venho do esporte mais típico da minha região, que lembra a coleada, né, que a gente chama aqui vaquejada. Já César, na região de São Paulo, que é mais tradicional, o rodeio, tanto montaria de touros como montaria de cavalos, né? E César, eu pedi ele para ele colocar o hobby dele aqui, qual é a coisa que ele gosta de fazer nas horas vagas, porque pode ser que tenha algum colega presente que queira chamar ele para uma boa pescaria. Então, num dia que vocês quiserem discutir um pouco de perícia judicial no ramo de equinos, chame ele para uma pescaria e vocês vão ter ele presente. César, muito obrigado por você estar aqui, disponibilizar o seu tempo de ajudar nós a aprender um pouco sobre a perícia, tá certo? E espero que você se divirta aqui com a gente e muito obrigado mais uma vez. Tá com a palavra você, César. Eu agradeço em nome da Abrabec, da Associação dos Médicos Veterinários de Equinos aqui do Brasil, na pessoa do seu presidente Rui, né, Dr. Rui, Dr. Professor Hélio, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Agradeço e parabenizo a Tamara, Dr. Igor, pelo fórum de discussão, né, pela abertura do espaço para troca de experiências, né, experiências profissionais e sim conhecimento. Além de tudo, com certeza esse fórum vai ser
um espaço para ampliar ainda mais os conhecimentos, as tendências em si, a todos os colegas veterinários do mundo todo. Tá? Muito obrigado pelo convite e oportunidade. Muito engrandece estar podendo fazer parte, né, dessa história. Vocês têm um pouco de paciência comigo aqui, que eu tenho uma certa dificuldade aqui nas colocações. Eu não tenho muita didática, né? Sou muito bom para escrever, mas vamos lá. Todos estão vendo a apresentação? Está disponível aí na tela? No, todavía no. O que esperamos? Agora está disponível? Ahora sí. Bom, como o professor Hélio acabou me apresentando, eu sou médico veterinário por profissão, atuando na área da perícia judicial, né, da perícia forense. Né. O tema que eu vou abordar é a implementação da medicina veterinária forense, né, da medicina veterinária legal, quanto à análise do bem-estar dos cavalos atletas. Né. Dentro dos conceitos de medicina veterinária legal e medicina veterinária forense, temos como uma ciência multi-interdisciplinar, né? Que ela acaba por agregar, por congregar conhecimentos técnicos científicos de várias disciplinas, de várias áreas da medicina veterinária. Além de tudo, abrange também as questões normativas e legais que se aplicam à medicina veterinária como um todo. Tá? Isso com o intuito de fornecer condições técnicas para os operadores de direito, né? Para os operadores de direito com relação a advogados, com relação a juízes, forenses, desembargadores e outras esferas em si. A finalidade do desenvolvimento da ciência da medicina veterinária legal reside em poder contribuir para o saneamento dos litígios, né, que ocorrem no dia a dia do judiciário. Litígios esses, né, que abrangem diversas espécies animais. De que forma o médico veterinário, né, a medicina veterinária legal, consegue atingir esse objetivo? Através da interpretação, né, da interpretação e as execuções dos dispositivos legais atinentes à matéria. A previsão regulamentar da atuação do médico veterinário na medicina veterinária legal no Brasil, ela data de 1968, através da Lei 5.517. Essa lei ela dispõe sobre o exercício do médico veterinário, da medicina veterinária legal, da medicina veterinária como um todo, né? E dentre as suas particularidades, as suas áreas de atuação, uma delas é a perícia, né? No Brasil, através da Lei 13.105 de 2015, que configura o Código de Processo Civil, nós temos a aplicação, a previsão da instituição da figura do ator médico veterinário como perito do juízo, através do seu artigo 156, né, que diz que o juiz será assistido por perito quando da prova do fato depender de conhecimento técnico científico. Né. Então, na verdade, dentro disso, o que ocorre é que os juízes, seja ele de primeira instância, segunda ou terceira instância, eles não têm um conhecimento técnico de várias especialidades, como uma delas a medicina veterinária. Dentro disso entra a figura do perito, né, do perito judicial,
o qual faz a aplicação e interpretação de todo arcabouço normativo e legal da área médica veterinária, trazendo isso como subsídio de informação ao juiz. As condições de atuação da medicina, dentro da medicina veterinária legal, da medicina veterinária forense, ela encontra-se dentro de 4 perspectivas básicas, né? Que é a de perito. O perito, ele é o expert, ele é o especialista, né? O perito é denominado perito quando nomeado por um juiz, né? E pode atuar dentro das esferas civil ou criminal, né? A outra área de atuação dentro da medicina veterinária legal forense é como assistente técnico. Já o assistente técnico, por sua vez, ele é o perito de uma das partes que compõem o litígio, né? Dentro dessa situação, a sua função é o quê? Fornecer o mesmo subsídio técnico, legal, normativo, científico, para o advogado que defende aquela parte em específico. Outra área de atuação é dentro da consultoria, né? Dentro dessa área da consultoria, assessoria, inclusive, eu comecei a desenvolver o interesse pela área isso há 20 anos atrás, quando, por ocasião, eu compus o corpo técnico, né? Fui assistente técnico dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Eu cuidava da produção, de levar as demandas dentro do setor agropecuário, né? Para o deputado ao qual eu representava, através da elaboração de leis, né? De diretrizes em si. E outra área de atuação outro perfil de atuação, né? Na verdade, é como auditor, né? Em uma breve síntese das áreas da atuação da medicina veterinária legal, né, do perito judicial, a análise e avaliação do bem-estar, que é o motivo pelo qual a gente está fazendo essa webinar, essa discussão hoje. Outra área é atendimento às demandas envolvendo a análise de risco epidemiológicos ou sanitário, as questões que envolvem a fraude ou intervenção dolosa promovida sobre animais, né? E dentro disso tem muita procura dentro do mercado de seguros, nas atividades esportivas, exposições e comércio também. A identificação e arbitragem a fim de se realizar inventário, promover evolução e avaliação de rebanho, a arbitragem sobre rendimentos produtivos, a avaliação de conduta profissional que possa envolver situações de negligência, de imprudência ou imperícia. Então, é uma outra área que tem crescido muito e é uma área que eu vejo como de extrema importância em si, que os colegas veterinários que atuam dentro das atividades esportivas tenham um pouco de conhecimento a respeito da medicina veterinária legal, da medicina veterinária forense, a título de se prevenir contra situações que possam vir a seu desfavor em decorrência de uma falha de sua atuação, até por falta de conhecimento, né? Na verdade, existem outras dezenas de áreas de atuação, né? Mas as mais inerentes à matéria voltada a cavalos atletas, né? A cavalos de esporte, são essas, né? Elenquei essas no caso. Com relação à perícia em bem-estar animal, né? A importância da perícia em bem-estar animal. Com a evolução da sociedade, a partir principalmente do momento em que se concretizou a ciência dos animais, né? Além de tudo, a gente vê que o evoluir da sociedade até aparenta que a mesma está deixando um pouco o seu antropocentrismo de lado, né? E com isso vem uma situação
que não se faz admissível que animais venham experimentar experiências de abuso, de maus tratos e crueldade, né? Então, a sociedade como um todo, ela passa a regular certas atividades, né? Certas condutas, né? É o termo que hoje se intitula de licença social para se operar, né? Não é um documento físico, mas é um documento moral emitido pela sociedade, tá? Com isso, com essa cobrança, com essa pressão da sociedade, surgiu-se a necessidade da normatização de procedimentos, inclusive os procedimentos realizados dentro das atividades esportivas equestres, né? Essa normatização ainda teve como sua a grande importância, né? Promover a sustentabilidade das atividades esportivas equestres, né? Então, o bem-estar animal, na verdade, ele acaba figurando como um elemento satélite da sustentabilidade, né? E, além de tudo isso, a perícia em bem-estar animal, dessa forma, acaba contribuindo com o saneamento das demandas judiciais. Objetivos. Como objetivo na realização da perícia em bem-estar, temos a auditoria ao cumprimento desses regramentos, né, desse arcabouço normativo, desses marcos regulatórios estabelecidos, né, inerentes às diversas práticas esportivas, né? E dentro disso a gente tem abrangências de diversas esferas, né? Então, que aqui no Brasil que se inicia-se desde a Constituição Federal, as leis federais, estaduais, municipais, os decretos, portarias, normativas, os regulamentos e os manuais de boas práticas, né? Então, o perito, ele faz por auditar, por verificar se todo esse arcabouço legal e normativo das diversas esferas, seja ela federal, estadual, municipal, estão sendo cumpridos, né? Outro objetivo seria a avaliação do nível, né, da qualidade do bem-estar que vem sendo proporcionado a esses animais nas mais diversas circunstâncias, né? Possibilitando assim que se diagnostique, né, que se identifique possíveis problemas e, além de tudo, facilitando a propositura de soluções, né? E, por último, né, um dos objetivos muito importantes é o diagnóstico de situações que possivelmente possam implicar em crueldade, em abuso ou em maus tratos aos animais. Bom, o conceito de bem-estar animal possui diversas versões. Eu gosto muito de adotar a versão instituída pela Organização Mundial de Saúde Animal, visto que na lida do dia a dia nós tratamos com animais de produção e peculiar interesse econômico, como é no caso os equinos, né, os cavalos de esporte. Dentre isso, o bem-estar animal perante a Organização Mundial de Saúde Animal, ele se refere às condições que os animais vivem, né, que eles experimentam, de condições, sejam elas positivas ou negativas, né, diante de sua interação junto ao ambiente num total que ele vive, né, o ambiente como um todo, o ambiente, as pessoas, as instalações, sendo essas situações positivas ou negativas. E me perdoe ainda, né? Essa referência do bem-estar da OIE, ela se refere às condições que eles experimentam durante sua vida, onde vivem e também no momento da morte. Quer dizer, mesmo durante o momento de morte, se tratando de animais de produção, de todos os animais de produção e interesse econômico, peculiar interesse econômico do Estado, eles têm o direito de viver um momento, uma morte adequada, digamos assim.
Dentro do bem-estar animal, o modelo que tem sido implantado nos últimos anos aqui no Brasil para avaliação de bem-estar é o modelo dos 5 domínios de David Mello, onde o modelo ele constitui um modelo de avaliação do status de bem-estar a partir de 5 domínios, de 5 indicadores, né? Que são o de nutrição, o ambiental, o comportamental e o de saúde. Esses 4 domínios físicos acabam interferindo diretamente no 5º domínio, né, que é o estado mental, que é o domínio fisiológico. Aqui no Brasil, nós tínhamos uma dificuldade, experimentamos nos últimos anos uma dificuldade muito grande com relação a discussões envolvendo situações de abuso, crueldade e maus tratos. Isso foi judicializado, né? As entidades protetoras, abolicionistas dos animais procuraram, dentro da interpretação dela, que algumas modalidades esportivas, ou até todas elas, configuravam situações de abuso, crueldade e maus tratos dos animais, levaram ao judiciário demandas a fim de promover o seu impedimento, né? Promover o impedimento, o embargo de suas realizações. E um grande fator aqui, uma discussão muito ampla que se tinha, era de que o que configura, como se definem situações de abuso, de maus tratos, de crueldades, né? E essa questão foi saneada somente agora, 2 anos atrás, através da resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária número 1236, do ano agora de 2018, né? A qual o seu corpo define como maus tratos qualquer ato direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente, por imperícia, negligência ou imprudência, provoque sofrimento ou dor desnecessária aos animais. A crueldade, por sua vez, tem sido definida como um ato intencional que provoque o mesmo sofrimento e dor, bem como impetrar situação de maus tratos de forma contínua a esses animais. O abuso, definido como um ato intencional comissivo ou omissivo que implique no uso despropositado, indevido, excessivo e demasiado incorreto de animais, causando prejuízos, seja ele de ordem física, seja ele de ordem psicológica, incluindo situações de zoofilia, né, de abuso sexual. Essa mesma resolução, em seu artigo 6º, parcialmente ele prevê que a avaliação da saúde física, comportamental e do grau de bem-estar dos animais deve considerar o conjunto dos indicadores nutricionais, ambientais, de saúde e comportamentais, os quais são validados por protocolos internacionalmente aceitos, né? Então, dentre situações que não estejam previstas em outros artigos aí dessa resolução, o Conselho Federal nos reconheceu como efetivo a avaliação do grau de bem-estar a partir dos indicadores, né? Metodologia, né? Então, a aplicação do modelo dos 5 domínios de David Mello na perícia de bem-estar animal. Primeira coisa, quando vamos realizar um procedimento de perícia, primeiro procedimento a ser implementado é a qualificação e a identificação do evento esportivo, né? Nesse caso, que a primeira coisa que se faz, então, seria o quê? Qualificar e identificar o promotor, a empresa promotora do evento, né? Bem como o seu responsável técnico, que obrigatoriamente é um médico veterinário. É um médico veterinário, qual aqui, no caso no Brasil, possui uma habilitação específica, né, para desempenho dessa função junto aos eventos de consideração animal. Procuramos também qualificar
os técnicos e profissionais envolvidos, então todos profissionais de ciências forenses, ciência forense não, de ciências agrárias, né, os médicos veterinários normalmente, os zootecnistas, que estão direta ou indiretamente atuando, trabalhando dentro daquele recinto de evento em específico. Verificamos, documentamos as condições referentes às autorizações e licenças das autoridades pertinentes que foram concedidas, a localização, datas e horários que são empenhados dentro das práticas esportivas. E hoje tem sido de suma importância, desde um novo marco regulatório estabelecido por um decreto e por uma lei no ano passado, de extrema importância que se documente qual o regulamento que está sendo empregado naquela atividade esportiva equestre, né? Isto por quê? Isto porque as associações promotoras das modalidades esportivas, assim como as associações de raça, passaram a promover a sua autorregulação, propondo regulamentos específicos a um comitê técnico permanente de bem-estar animal do Ministério da Agricultura, o qual tecnicamente avaliou e validou esses regulamentos, né? Então, isso hoje possui previsão legal e um dos papéis nossos dentro da perícia é fazer esse levantamento. Bom, então, implementando a avaliação, a perícia, né, do bem-estar animal, a avaliação do primeiro domínio, dentro do conceito dos 5 domínios, né? O primeiro domínio é o nutricional, dentro deles procuramos os quesitos que são avaliados dentro desse indicador, né? O score corporal. Por quê? Porque um animal que não tiver em boas condições, tendo atendimento às suas demandas nutricionais, obviamente não vai demonstrar um score corporal adequado. Tocante aos alimentos, analisamos a especificidade, quer dizer, o tipo do alimento é concernente, é indicado para aquela devida espécie ou não, a qualidade do alimento que tem sido servido, a quantidade, assim como a frequência que ele tem sido ofertado aos animais. Então, dentro de cada desses quesitos, subquesitos, digamos assim, analisamos a sua viabilidade, né? Além disso, analisamos também os acessórios utilizados na alimentação, tocante à questão da sua especificidade também. Por exemplo, não se pode alojar equinos em situação que não tem um bebedouro, um bebedouro com as características que atendam às necessidades da espécie, né? Assim como a capacidade de suporte desse acessório de alimentação, quer dizer, se você tem um coxo em piquetes coletivos, para animais abrigados em piquetes coletivos, a quantidade de coxo deve ser suficiente para atender a população ali existente, sem que incorra, né, acabe incorrendo na disputa, né, na disputa territorial pelo alimento. Além de tudo, os acessórios são analisados com relação às suas condições de higiene, a sanitização desses equipamentos, as condições de higiene e sanitização também de onde são colocados, né, de onde são estocados tais alimentos. Dentro do indicador ambiental, nossa perícia ela possui a abrangência que inicia-se, na verdade, em todos os ambientes que compõem o evento como um todo, porque a responsabilidade ou mesmo a corresponsabilidade do promotor do evento, ela se inicia a partir do momento que o animal sai da propriedade de origem, né? Então, analisamos tudo isso dentro da abrangência do transporte, do local de descanso e da própria área de prova, tá? Os itens a serem avaliados são as condições em que foram
realizado o transporte desses animais. Nós temos aqui no Brasil o Conselho Nacional de Trânsito, que através de resoluções eles determinam as condições que cada animal deve ser transportado, desde a questão de tempo de transporte, da questão da concepção do veículo de transporte e tudo mais. Então, de acordo com a espécie, fazemos essa inspeção. O tempo de permanência do transporte, então, da sua origem até o destino, na verdade, esse animal não deve ser transportado por mais de 8 horas, sem que seja lhe concedido o devido descanso e alimentação. O dimensionamento e características das instalações do recinto como um todo, né? Verificação da capacidade de suporte, quer dizer, se a capacidade de alojar aquela devida quantidade de animais está condizente com o espaço que se tem. A presença de fatores de risco, fatores de risco desde condições de má conservação de cercado, má conservação de equipamentos que possam estar na pista de prova e que possivelmente venha a causar lesões aos animais. O recinto, né? A condição ambiental avaliada também com relação à oferta de abrigo contra adversidades climáticas, né? Contra intempéries, né? Contra vento, contra chuva, situações como essa. Analisamos também as condições de luminosidade, circulação de ar, o conforto térmico, a higiene, né? Concernente ainda às questões que envolvem a higiene de todos as áreas do recinto, analisamos a frequência com que a mesma é realizada. Fator muito importante também do ambiente é a análise e a avaliação do piso, das condições do piso. Não somente da pista de prova, para que aquele piso propicie a realização daquela determinada modalidade, oferecendo o máximo de segurança possível ao animal, mas também a qualidade do piso com relação ao local, seja normalmente são baias, né, de alojamento. Para quê? Para que o animal possa ter uma boa qualidade de bem-estar, não sofrendo situações negativas como inundação, acúmulo de água ou mesmo de lama no local, né? E, além de tudo, um outro fator de extrema importância, que esse interfere diretamente em um outro domínio, né? Em um outro indicador, que é o comportamental, diz respeito à análise da questão de se aquele espaço onde o animal está alojado permite a devida movimentação do mesmo. Tá? Ainda dentro do indicador ambiental, verificamos as condições de especificidade com adequação da estrutura para a espécie animal que se pretende, tocante à modalidade esportiva a que se realiza. Fazemos também a análise e a documentação das condições de manejo dos animais por seus tutores, a presença, a existência ou não de condições para toalete, né, para higienização dos animais pós-prova, a presença de veículo adequado para remoção de animais incapacitados, né, impossibilitados. Seja essa remoção realizada da pista de prova para um lugar mais adequado, interna ou externamente ao recinto. Além de tudo, a presença de instalações físicas para que possa ser prestado um atendimento veterinário minimamente de urgência e emergência, se necessário. Nesse local, analisamos ainda a condição do estoque de medicamentos, documentamos e analisamos a gestão de resíduos produzidos dentro do evento, né, dentro desse recinto de evento,
assim como os recursos ambientais presentes. Dentro do indicador de saúde, né, que é o previsto no domínio da saúde física, esse quesito muito importante, averbamos aí, anotamos a existência do atendimento médico veterinário, sendo considerada ainda a possibilidade, a sua abrangência e disponibilidade, quer dizer, que nível de atenção que esse atendimento veterinário permite aos animais que estão ali presentes, clínica médica, pequenos curativos, não vai até intervenções cirúrgicas ou outras coisas mais, além da sua disponibilidade, né? O atendimento veterinário é disponível 24 horas durante um período que, desde a abertura do portão para ingresso do primeiro animal até a saída do último. Essa é a situação ideal que se deseja, né? Mas nem sempre é assim. Esse quesito dentro desse indicador, eu gostaria de destacar que é de suma importância. Infelizmente, a maior parte dos colegas da classe veterinária que atua com equinos não promove os devidos registros de tudo que é realizado dentro dos atendimentos que o faz, né? E isso é de suma importância, inclusive, de forma benéfica ao colega, de forma benéfica ao veterinário. Por quê? Porque todos esses registros, declarações, autorizações, o arquivamento desses documentos, numa situação em que houver qualquer demanda judicial, a primeira coisa que a gente vai pedir são esses registros, e a maior parte dos colegas não o fazem, então não tem, né? E esses documentos são imprescindíveis para a análise, né, da conduta, né? Isso em questões, principalmente em questões que envolvem negligência, imprudência, imperícia, né? Vamos lá. Então, continuando, outro quesito que é analisado dentro do indicador de saúde as condições que está sendo realizada a vigilância sanitária e epidemiológica, né? Então, isso a gente atenta quanto à sua abrangência e efetividade e especificidade também, né? Então, teoricamente, todo animal que for adentrar para a prática esportiva, ele deve atender a legislação local pertinente com relação à sua documentação zoossanitária, né? Analisamos a forma que tem sido feita a inspeção da integridade física dos animais, né? Bem como verificando-se a existência de ferimentos, cicatrizes, escaras e outras condições assim. Presença de secreções, o comprometimento, analisamos a possibilidade do comprometimento, inclusive, da integridade funcional, né? Como no caso, por exemplo, de um animal claudicante. Ele chega claudicante ao recinto do evento. Isso aí compromete totalmente o seu bem-estar, né? Um animal que claudica, ele não pode participar de uma atividade. Teoricamente, ele não poderia nem estar ali, né? E, com certeza, ele deverá ser medicado. Sendo medicado, não deveria participar da prova. Por quê? Porque isso configura doping, né? A questão então, além de tudo, as limitações físicas, podendo ser relacionadas a score corpóreo, baixo demais ou alto demais, presença de ectoparasitas, além de tudo, o controle antidopagem, né? Como citamos. Dentro do indicador de comportamento, né? Indicador comportamental, domínio do comportamento. Nossa análise é feita dentro do quesito do espaço para a movimentação desses animais. Além de tudo, os espaços de alojamento
analisando, né, obedecendo criteriosamente as características individuais de cada um. Onde, por exemplo, não posso estabular, alojar um garanhão dentro de um pavilhão com 20 baias, dentre elas todas éguas, né? Esse garanhão vai sofrer um estresse tremendo durante o período que estiver ali. Então, isso é um fator que compromete, né? A gente analisa a convivência social entre eles, né? Entre os animais da mesma espécie, né? Entre os cavalos em si, assim como sua convivência junto aos tutores, onde o mesmo se demonstrar situações, sentimentos como o medo, por exemplo, é um indicador negativo com relação a esse quesito. Analisamos as características com relação à postura, né? Isso envolvendo orelhas, a cauda, o pescoço, inclusive o Awin é um software muito bom para fazer esse tipo de análise, né? E analisamos também as características gerais do comportamento natural que é atinente à espécie do equina, né? Outro fato a se registrar é o tempo diário que vem sendo empenhado no treinamento desses animais, né? Tempo total de treinamento, na verdade, né? Qual o percentual do dia que está sendo comprometido dentro da competição? E a presença ou não de fatores estressantes e as estereotipias, né? Os vícios nos animais. Porque as estereotipias, os vícios, todos sabem que está intimamente relacionado com um comprometimento, né, com situações negativas de bem-estar. Dentro esses 4 indicadores, né, que nós temos, onde cada um corresponde a um domínio, né, dentro da metodologia, né, de David Mellor, dos 5 domínios, a gente atribui uma classificação. Então, o peso dos quesitos de cada indicador, ele acaba direcionando-nos a atribuir a qualificação para adequado, para regular ou para inadequado, né? Então, cada um dos 4 indicadores, dos 4 domínios, serão classificados dentre essas 3 possibilidades. Para a conclusão, para o diagnóstico do nível de bem-estar, nós já temos 5 faixas de enquadramento, né? Dentre elas, uma que é de um muito baixo o nível de bem-estar, quando classificamos, né, diagnosticamos dessa forma, quando temos mais que 2 indicadores, a partir de 2 indicadores, né, considerados inadequados, classificados como inadequados. O diagnóstico de baixo nível de bem-estar, por sua vez, muito baixo o nível de bem-estar, quando temos mais de 2 indicadores. E baixo nível de bem-estar, quando temos até 2 indicadores considerados inadequados. Um nível de bem-estar diagnosticado como regular é feito mediante até a ocorrência de um indicador considerado inadequado. Os animais experimentam de um alto nível de bem-estar em situação onde nenhum indicador inadequado é encontrado, né? É classificado, sendo restrito a um apenas regular, e muito alto quando todos os indicadores são adequados, né? E fazer uma particularidade dentro desse diagnóstico, né? Um diagnóstico regular, ele se torna aceitável desde que os eventos, né? Os quesitos que comprometeram a sua avaliação sejam de fácil correção,
sejam facilmente implementadas correções em si, para positivá-los, né? E um diagnóstico de baixo ou muito baixo é tido como maltrato, tá? Basicamente, o que eu tinha a expor é isso, né? Reside dentro dessa metodologia, dessa avaliação. Estou apresentando ela de forma bem sucinta e desde já me coloco à disposição para esclarecimento de dúvidas e registro aqui meu muito obrigado novamente pela oportunidade de estar junto a esse seleto grupo. Muchas gracias, César. Vamos a abrir a preguntas. Pueden hacerlas en español o en portugués. Aquí vamos a intentar hacer la traducción, pero Helio va a ser ahí el encargado principal de la traducción. También los que están conectados por Facebook pueden ir dejando sus preguntas ahí y también se las vamos a ir leyendo a César. Súper interesante la charla porque es un tema poco visto durante la formación veterinaria, yo creo que en la mayoría de los países. Y es un tema tan importante, donde continuamente se nos pide a veces ayuda y no tenemos la formación. Exatamente, porque é uma coisa que aparenta ser muito judicial, muita lei. O veterinário, por uma questão talvez de formação, ele gosta mais de estar envolvido com a medicina em si. E às vezes ele se esquece que para ele atuar, para ele trabalhar, ele precisa saber as leis na qual regula a profissão dele ou a atuação dele. E a perícia veterinária, ela é mais carregada do ponto jurídico. Não é isso, César? Exatamente, Hélio. Exato. Infelizmente, assim, a nossa classe, ela se afugenta, né, um pouco do interesse, né, em saber todas as questões que envolvem burocracia, que envolvem normatização e tudo mais. E esta situação acaba por deixar o indivíduo à mercê, né? Acaba deixá-lo numa situação em si que se houvesse pairar uma dúvida, né? Um questionamento por conta de um tutor, de um proprietário, infelizmente ele fica numa situação prejudicada, né? César, aqui a gente tem uma pergunta que vai bem nessa direção. Aonde se pode treinar para ser um veterinário perito, um especialista em perícia veterinária? Bom, eu vou fazer uma colocação da situação que vivemos aqui no Brasil, né? Na verdade, qualquer profissional em si, ele pode ser um perito, né? Dentro da esfera judicial, no caso, a necessidade do cumprimento de alguns ditames do Tribunal de Justiça, né? Com relação a questões que envolvem questões burocráticas e tudo mais. Mas existem quesitos que eles, digamos assim, eles são, mas não são obrigatórios, né? Que eles passam a ser obrigatórios numa situação onde o judiciário tem o direito da escolha do profissional que vai atendê-lo, né? Mas ele, digamos assim, não necessariamente para se cadastrar dentro desse, a gente chama de cadastro de auxiliares da justiça, ele tenha que ter, por exemplo, é desejado que ele tenha uma ampla experiência dentro daquela área de atuação. Essa ampla experiência diz respeito não só à sua formação técnica, mas à sua prática dentro daquilo, né? O exercício profissional dentro daquela área em específico, né? E dentro da capacitação ainda, aqui no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Medicina Veterinária, que através de uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ela
tem o poder de conferir o título de especialista em medicina veterinária legal e medicina veterinária forense. E esse título é concedido mediante prova, né? Mediante uma avaliação. E fazem 2 anos que foi implementada essa resolução. Infelizmente, até o momento, ainda não houve a prova. Mas para a preparação ainda técnica, existe cursos de pós-graduação lato sensu, dentro de medicina veterinária legal, né? E também dentro da medicina veterinária forense, né? Que é a judicial. Então, no Brasil existem cursos para você se tornar pós-graduandos na área de forense e medicina legal. Uma pessoa, Tamara, pode vir do Chile fazer o curso no Brasil e aí ela vai ficar ter um curso de pós-graduação a nível de lato sensu nessa área. Sim, exatamente. Vamos a pedir después más información para compartirla con los colegas si se quieren ir a formar allá en Brasil, porque acá no tenemos esos cursos. Ótimo. A pergunta é: quais são as principais razões pelas quais os relatórios de especialistas são tão necessários em equinos esportivos? Por que é importante ter essas anotações, tanto pela parte da pessoa que trabalha, como pela parte das pessoas que fazem o acompanhamento, ter esses relatórios? Bom, até aqui no Brasil, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que obriga o profissional da área a fazer, a documentar, a registrar todos os procedimentos realizados. Não somente um prontuário, né, um prontuário clínico, um prontuário médico, mas também situações que envolvem autorizações, desde situações de autorização para transporte, autorização para internar, para um tratamento, autorizações para sedação, autorização para anestesia, autorização para realização de procedimentos cirúrgicos e tudo mais. Então, a partir do momento que o Conselho ele dispõe dessa resolução, o profissional teria que atendê-la, né? Dentro de uma forma de atender a ética profissional. Infelizmente, alguns colegas se furtam da realização de tais procedimentos, porque são procedimentos burocráticos, chatos, demandam um tempo e tudo mais. E o que ocorre? Dentro das ações que temos atuado, que envolvem processos que são movidos contra colegas de profissão, por imprudência, por imperícia, por negligência, esses documentos, muitas vezes, são fundamentais a comprovar que a tese a tese defendida, né, a tese imputada, né, de imprudência, de negligência ocorreu, né? Então, esse é um fator assim preponderante dentro do exercício da profissão como clínico ou cirurgião, né? E já dentro do ambiente de prova, a necessidade dessa documentação diz respeito também à questão das demandas judiciais, né? Então, a partir do momento que ocorreu um devido fato, de que forma esse fato foi tratado? A gente só consegue provar e apurar devidamente a partir do momento que tudo for documentado. Certo. Temos uma pergunta do Dr. Fernando Villa. Quanto à lei no Brasil, quanto a lei no Brasil obedece os laudos veterinários? Então, se eu der um laudo, o juiz ele aceita essa documentação, o veterinário tem fé de ofício pela declaração dele, ou existe uma certa dificuldade na aceitação do laudo do veterinário? Vamos interpretar o laudo. Quem emite laudo é somente o perito judicial, o perito forense, que é o perito nomeado pelo juiz. As partes podem ter seu veterinário, entre aspas, perito, que a gente chama de assistente técnico, tá? Então, o perito judicial, que é nomeado pelo juiz, emite laudo. O assistente técnico emite parecer técnico, tá?
O que ocorre? Quando normalmente os processos que chegam na esfera civil, tá? Eu digo na esfera civil porque as questões que envolvem bem-estar animal, abuso, crueldade, maus tratos, ela tramita dentro da esfera civil aqui em São Paulo. Por quê? Existe uma discussão dessa consideração de se é crime ou se é contravenção penal, né? E dentro da esfera civil, quando o processo chega na nomeação de um perito, normalmente as partes já apresentaram seu parecer técnico, cada um puxando para o seu lado, cada um defendendo sua tese. Aí o juiz entra numa situação de que o juiz precisa ter convicção para decidir se aquilo ocorreu ou não. Para tanto, ele nomeia um perito que seria os olhos dele, a pessoa de confiança dele, para que se faça as diligências, os estudos necessários para que transformar essas informações que levem à convicção, à certeza ao juiz. Tá? De que forma o juiz aceita isso? As partes têm direito de questionar o laudo, né? Questionar parcialmente ou até totalmente, chegando ao ponto de até pedir a impugnação daquele laudo, né? Mas a decisão é única e exclusiva do juiz. Aí, normalmente, o laudo do perito do juízo, ele tem uma força que se sobrepõe absurdamente com relação a outros pareceres técnicos em si. Obrigado. Tamara, ¿más preguntas? No tengo todavía preguntas por acá, pero a mí me gustaría saber cuáles son las penas o multas o castigos para las personas que cuando ustedes llegan a estos diagnósticos bajos o muy bajos de bienestar. ¿Qué tipo de castigo reciben las personas en Brasil de acuerdo a su legislação? Bom, os crimes contra o bem-estar, né, contra os animais, bem-estar dos animais, eles aqui no Brasil, eles são tidos como contravenção penal. Então, isso leva a penas brandas, tá? A penas que normalmente se trocam. Existe a previsão de 2 anos de reclusão. Só que por ser contravenção, você troca isso por penas alternativas, né? Mas tramita dentro do Congresso Nacional proposituras de lei para maximizar essas penas, né? Agora, por outro lado, tocante a nós profissionais, né, aos médicos veterinários em si, a partir dessa mesma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, do número 1236 de 2018, além dela trazer com clareza, definir o que é realmente situações que configuram abuso, crueldade e maus tratos, ela trata da responsabilidade do médico veterinário e do zootecnista no diagnóstico, na identificação destas situações, assim como a forma que ele deve proceder, seja ele diretamente, indiretamente ou indiretamente envolvido nisso, né? Então, o fato do médico veterinário estar presente, mesmo que ele não esteja cometendo a situação de abuso, de maltrato, de crueldade, mas ele estar vendo e ser omisso, isso configura em penalidade profissional, junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ele pode perder a carteira de habilitação profissional dele. Exatamente. Dependendo do grau dele, se isso for levado ao juízo do Conselho Federal, ele pode perder, ser suspenso, não é? Que a pena começa com suspensão, mas ele pode chegar ao ponto de ser proibido de exercer a profissão legalmente. Eso es interesante porque en Chile no está tan regulada la habilitación profesional. Entonces, el cómo uno podría llegar a perder esa habilitación no está tan definido ni claro, y creo que es importante.
Sim. No Brasil, doutora Tamara, nós temos, foi criado na década de 60, o Conselho Federal, que é o órgão nacional, e os estados têm os conselhos regionais. Então, eu sou habilitado para trabalhar em Pernambuco, que é meu estado. César, habilitado para trabalhar em São Paulo. Eu posso ser habilitado para trabalhar em outras províncias, em outros estados. Eu preciso fazer uma inscrição secundária. Então, se eu cometo alguma coisa errada, algum crime, o Conselho Regional vai julgar e vai decidir a favor ou contra mim. A minha solução de recorrer do problema é do federal. Se chegar no federal e ele for contra mim, eu perco o meu direito de trabalhar. Eu não posso exercer a profissão. No Brasil, o Estado, o Conselho é um órgão público de nível federal. O Estado é que regula a atuação do veterinário, mesmo ele sendo formado por veterinários. Existem eleições nos estados que elegem o presidente, o vice-presidente, os conselheiros. Eu sou conselheiro aqui em Pernambuco, e aí é eleito o presidente nacional com seus conselheiros. Mas isso tem uma regulação federal dentro desse sistema, que as leis passam pelo Congresso. Existe uma regulação até, assim, não é uma autorregulação, é uma regulação que veio, vamos dizer assim, de cima para baixo, dos órgãos, dos deputados e senadores. Acá tenemos otra pregunta del doctor Fernando Vila, de Uruguay, que pregunta si entonces cuando se comete uno de estos delitos, no solamente la pena es para el propietario, sino que también siempre va a ser para el profesional, que el veterinario que atiende esos animales. Entendeu, César? No caso da ocorrência numa situação de um delito de maus tratos, se a pena configura somente para o tutor ou também para o veterinário envolvido, é isso? Ou para o organizador do evento? Sim, sim. No caso se o organizador do evento, quando eu digo organizador, é o promotor, a empresa promotora do evento, a personalidade jurídica, mas também o médico veterinário que é responsável técnico do evento. Se ocorrer alguma coisa e ele omitir essa ocorrência, tá? Ou deixar de tomar as devidas providências, imputa o crime a ele sim também, né? Ele, no caso, fica passível de sofrer as devidas sanções, tanto a empresa como o médico veterinário responsável técnico, né? E para isso, inclusive, nós fazemos hoje o registro de ocorrências, que a gente denomina, né? Dentro do sistema do Estado da Defesa Agropecuária, né? E, além de tudo, existe a normatização pelo Conselho de Medicina Veterinária de fazer o registro de ocorrências dentro de um livro de registro, livro esse que é numerado, é registrado, é aberto dentro do Conselho. E fica passível de fiscalização esse livro, inclusive. Na verdade, o veterinário ele está sujeito a duas penalidades. Se ele pode ser imputado por maus tratos civilmente na justiça e ele pode ser imputado na forma profissional pelo Conselho de Medicina Veterinária. Não é isso, César? Exatamente, exatamente. Buenísimo. Vamos a tener que empezar a imitar estas cosas en los otros países. ¿Qué pasa en el caso de la hípica y el dopaje? El doping. El control lo realiza un perito externo o la misma hípica, en el caso de las carreras de caballos. Quer que eu responda, César? Me ajude, Elia, eu não compreendi. Ela está falando sobre o antidopagem. Sim. No caso de você ter um evento e um animal ser positivo, um jockey club, no Chile a hípica é o jockey club. Então, se um cavalo der positivo, quem é penalizado? Aqui no Brasil é penalizado o treinador, o jockey e o proprietário. Uhum. A hípica, ela não é penalizada, porque ela é o que controla, ela não tem controle direto do cavalo, mas ela é a responsável por colher a amostra do antidopagem e enviar para o laboratório. Então, algumas raças de cavalo no Brasil, que não sejam só cavalos de corrida, cavalo de pismo, cavalo de provas de marcha, de andamento, feito o passo fino,
eles colhem também a amostra dos seus campeonatos nacionais e são enviados para o laboratório. Caso seja positivo, o proprietário como é que se diz, do cavalo é penalizado. E o veterinário, se precisar, no caso, o veterinário RT daquele cavalo, no caso do Jockey Club. Perfecto, gracias. Al parecer no tenemos más preguntas por el momento. Siendo así, pues tampoco en Facebook aparecen más preguntas. Me gustaría agradecer a César por aceptar participar y contarnos sobre el trabajo que deben realizar los peritos en Brasil. Muy interesante. Es un tema que se habla poco, pero que muchas veces se nos pide ayuda y a veces lo hacemos mal y eso puede terminar arruinando un caso. Así que es un tema que nos tenemos que seguir informando y revisar los protocolos y conocer la ley. O sea, lo más importante es que, aunque no le guste mucho a los veterinarios, tenemos que conocer la ley y qué actividades están descritas en nuestro Código Penal, en este caso de Chile, como maltrato. Que muchas veces se piensa que es solo la ejecución de ciertos actos y nos olvidamos de la omisión de ciertas acciones, que es muy importante. De todas maneras, esta charla va a quedar grabada, va a estar disponible en el canal de YouTube de FIABE, para quienes la quieran revisar. Hay varios puntos ahí interesantes, sobre todo cómo lo abordan desde estas 4 dimensiones del bienestar animal, de Mellor, que presentaste. Así que, bueno, nuevamente agradecerte muchísimo por tu tiempo y tu participación. No sé si Elio quieres agregar algo. Eu gostaria de agradecer a todos, né, a César por ter participado e trazer essas informações para todos nós. Sei que existe uma dificuldade no veterinário de tomar anotações, ter cuidado com a lei, mas eu acho que hoje serve para as pessoas abrirem os olhos, as pessoas pensarem um pouco mais, porque o telefone celular está aí presente para tirar fotos, filmar, não é? As mídias sociais, elas carregam muitas informações e o veterinário, vamos dizer assim, o veterinário do século XXI, ele precisa estar preparado para se defender. E uma das formas é ele ter o conhecimento da lei, ter boas anotações, ter o livro de ocorrência dele, não é? Como já existe nos Estados Unidos, né? O livro de ocorrência do veterinário nos Estados Unidos tem fé de ofício, porque ele escreve à mão, então aquilo é a letra dele que está ali. Isso já salvou muitos veterinários na América do Norte e eu acho que a gente precisa caminhar nesse sentido, ter um pouco mais de paciência e passar a anotar os acontecimentos. E mais uma vez agradecer a César. César? Eu que novamente agradeço a vocês a oportunidade, muito honrado de poder fazer parte dessa sala de discussão junto a pessoas aí de suma importância aí no contexto na área profissional nossa. E a gente está sempre à disposição no que pudermos contribuir aí. Obrigado mais uma vez. Muchas gracias. Bueno, con esto entonces cerramos la sesión del día. De todas maneras los dejo invitados a que revisen la página de ACVE, donde hay información de las próximas jornadas de veterinaria equina. Vamos a seguir difundiendo, pueden registrarse en línea a través de la página, así que los esperamos y también esperamos contar con la ayuda de César. Próximamente seguro que le vamos a estar pidiendo más ayuda. Así que nuevamente muchas gracias a todos por estar presentes hoy día. Gracias. Até mais. Chao. Chao, César. Chao, nos vemos.